era miudinha, botei seu nome tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela era miudinha, botei seu nome tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. E ela dançando e balançando os cachos, que meus 120 baixos quase viram pé de bode. Do lado dela um sujeito sem jeito, e eu aqui com dor no peito, mas como é que pode? Tava tocando um baião cheio de dedo, quando dei fé tava tocando Chopin. Menina, você vai me dando asa, que eu levo você pra casa. E a gente faz um monte de tamboretim. E aí, galerinha, como é que vocês estão? E as festividades? E aí, como foi Santo Antônio? Espero que vocês estejam bem, né? Com a graça de Deus. Mas, mais uma vez, estamos em casa, não é isso? Então, resolvi gravar esse vídeo aí pra dar uma animadazinha, tá certo? Pra que vocês se animem aí e se empolguem nas nossas aulas online. Então vamos lá para as nossas aulas online. Olá, galerinha! E aí, vamos lá dar continuidade às nossas aulas online. E o assunto de hoje é sobre histologia das angiospermas. Lembrando que as angiospermas são plantas que têm sementes e dão origem aos frutos, tá? Diferente das gimnospermas, que não dá origem a frutos, ok? Vamos lá? Então, o que é que a angiosperma estuda, certo? Nos animais, eles são formados por células com a mesma origem embrionária, certo? Que desempenham várias funções específicas. Já nos vegetais, essas mesmas características, mas com uma marcante, que é tem muitos tecidos com diferenciação, certo? Anatômicas, e com frequência o mesmo tecido realiza várias funções, certo? Essa é a diferença. E quando o tecido animal ele desempenha funções específicas, o mesmo tecido ele pode desempenhar várias funções, ok? O tecido da futura planta começa a se desenvolver a partir do embrião. Então, a partir do momento que a planta ela é embrião, ela consegue desenvolver os seus tecidos, tá? Os tecidos da planta é conhecido como um processo de diferenciação celular, que é justamente a diferenciação dos tecidos que são formados a partir do momento que ela ainda é embrião, ok? Um embrião. O que seria um embrião? Gente, um embrião é uma planta jovem, certo? Uma planta que foi desenvolvida a partir de uma célula ovo, do encontro do gameta masculino com o feminino que formou essa célula ovo, certo? Mas para que isso seja formado, é necessário que tenham condições ambientais para que aquela planta possa se desenvolver, possa gerar descendentes, ok? Esse embrião da angiosperma, ele tem um eixo de origem do meristema. O que são meristemas? Meristemas são tecidos que a planta possui. Nós vamos ver cada um deles, tá? Ó, meristemas aí. O que são esses meristemas? São desenvolvimento das estruturas da planta, certo? E que vão dar origem aos demais órgãos vegetais. Um deles é a coifa, que é um tecido de proteção da raiz. Então, na raiz tem os pelos. Esses pelos são chamados de coifa, cuja função é proteger aquela planta, tá certo? A planta é dividida em meristemas secundários e meristemas primários, certo? O primário, na realidade, estão localizados no ápice do caule, certo? E da raiz. E ela é conhecida como 3 tipos. O primeiro é protoderme, que dá origem à epiderme, que é o tecido que a planta possui, o primeiro tecido da planta, certo? Em seguida, o meristema fundamental origina tecido de sustentação, que a planta necessita, certo? E também de preenchimento. Em seguida, tem um outro aí, que no caso são os meristemas primários, que é conhecido como procâmbio. Esse procâmbio é o tecido de vascularização da planta. É o tecido dos vasos condutores, que vai levar o alimento da raiz até as folhas, ok? Água, sais minerais, açúcar, entre outros, certo? Já os meristemas secundários, ele promove o crescimento da planta, o seu desenvolvimento, ok? E é dividido em, no caso, 2 tipos. O filogênio, que são tecidos presentes
na parte externa do caule, que também serve como proteção, e o câmbio vascular, que também vai conduzir esses sais minerais, essa água que a planta precisa para o seu desenvolvimento, tá? Que são os vasos condutores, ok? O sistema de revestimento e proteção e estruturas anexas que nós vamos ver aí, certo? Os tecidos que fazem parte do sistema que reveste a planta, da parte externa da planta, tanto no crescimento primário como no crescimento secundário que nós vamos ver, certo? Primeiro aí é a epiderme. A epiderme é o tecido de proteção que a planta tem. Ela vai proteger, é aquela camada externa que o caule possui, a raiz possui, tá certo? As folhas possuem. Então, é um tecido de revestimento, um tecido que vai proteger a planta, certo? Esse tecido é coberto por cutícula, que forma uma cera, certo? É um tecido de proteção contra os micro-organismos, perca excessiva de água e assim sucessivamente. Em seguida, nós temos a periderme. A periderme é o tecido que reveste os órgãos, faz parte do crescimento secundário da planta, ok? Temos aí o suber, é um tecido vegetal que atua como protetor mecânico da planta. Ele tem a função de impermeabilizar a planta. No caso, ele dá um controle para que ela não perca água com tanta facilidade, ok? Temos os estômatos. Gente, os estômatos é uma estrutura que estão dentro das folhas e ela ajuda na fotossíntese da planta, tá? A absorver aquela energia solar, ok? E também ajuda nas trocas gasosas, como oxigênio e gás carbônico, certo? Lembrando, essa estrutura estômatos estão dentro das folhas. Então, a planta faz a fotossíntese pelas folhas, ok? Tem também as lenticelas, são pequenos orifícios presentes com maior frequência em caules, certo? E ele tem a função também de trocas gasosas, ok? E elas também são encontradas em raízes de certos frutos, como abacaxi e pera. Aí mostra no caule como elas são, parecem uns pingos, né? Uns nós, certo? Que o caule possui, ok? Em seguida, nós temos os tricomas. São estrutura formada por células presentes na epiderme e tem várias funções, como secreção de substância, absorção de água, ela absorve a água, protege também a planta contra os predadores, no caso os micro-organismos, ok? Mostra a estrutura dos tricomas, certo? Em seguida, nós temos os espinhos. Gente, o espinho é uma forma de proteção. Ela vai proteger a planta contra os agentes, tá? No caso, contra os micro-organismos ou os insetos, certos seres que querem se alimentar dela. Então, é um meio de proteção, certo? Da planta. Temos aí os acúleos. No caso, são confundidos muito com os espinhos, mas são estruturas de origem bastante variada. Ela tem a função de proteger o tecido externo do caule, certo? Mostra aqui também, ó, como é bastante parecido, tem praticamente a mesma função de proteção da planta, tá certo? Sistema de sustentação. Nós vamos aí ver o colênquima. Vimos que o meristema são tecidos que a planta possui, certo? Externamente, é uma forma de proteção. Em seguida, nós temos um colênquima. O colênquima também é um tecido, só que esse é o tecido de sustentação da planta. Ele ajuda tanto no crescimento como proteção dos órgãos que a planta possui, ok? São tecidos vivos, certo? Em seguida, nós temos os esclerênquima. Já não é um tecido vivo, ele é um tecido morto, certo? E, no caso, ele tem a função de... como é o nome? De deixar a parede, no caso o caule, mais rígidos, mais resistente. É uma forma de proteção também, ok? Só que é formado por tecidos mortos. Como o colênquima funciona como tecido de sustentação, as células presentes isoladas, no caso, o colênquima ele está presente em toda a planta, porque no caso ela tem a função de, como é o nome? Sustentação, certo? Ela sustenta a planta, é um equilíbrio que a planta possui. Já um esclerênquima não, é um tecido rígido, ela deixa o caule bem mais resistente, só que ele é formado de tecido morto, tá? Em seguida nós temos o parênquima. Parênquima é formado por células vivas, certo? Ela ajuda tanto no crescimento da planta como a divisão dela, ok?
Próximo tem o clorequima. Clorequima também é um tecido clorofiliano, que é um tecido que ajuda na clorofila da planta da cor, certo? Está presente principalmente nas folhas, tá? Porque aí ela, no caso, é o tecido que ajuda na realização da fotossíntese e que estão presentes nas folhas das plantas, certo? Contém o cloroplasto, que dá a cor verde. Em seguida, nós temos o aerequima, que é um tecido de aparência um pouco esponjosa, tá? Estão presentes em plantas aquáticas. Então, a função desse tipo de tecido é permitir a flutuação dessas plantas, ok? Como mostra aí a imagem, né, de uma planta onde ela fica flutuando, tá? Temos o parênquima de reserva. Como o nome já está dizendo, ela vai armazenar. Armazenar o quê? O amido, que são os carboidratos, fontes de energia para o desenvolvimento dessa planta, proteínas e lipídios também, ok? Dando continuidade ao nosso assunto sobre histologia das angiospermas, nós vamos ver agora a parte de sistema de excreção e secreção, certo? Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre os tricomas, tá? Os tricomas glandulares. Então, são células epidérmicas, que é um tecido de revestimento, certo? É um tecido que protege a planta, ok? Produz substâncias que repelem os animais herbívoros e ainda aprisiona esses animais, ok? E quando eles aprisionam esses animais, e posteriormente eles são digeridos por essa planta. Os tricomas glandulares, eles estão presentes em plantas do tipo Drosera, tá? É um tipo de planta carnívora, onde ela se alimenta de insetos, ok? Então, ela vai absorver, ela vai pegar esses insetos através de seus tricomas, ok? Vejam aí como é. Através dos seus tecidos, certo? Como se ele prendesse o inseto, tá? Quando ela pega o inseto, no caso ela prende o inseto, com o tempo ela vai digerindo aquele inseto, certo? Ela mata, solta substâncias para matar esse inseto e depois ela vai digerir. Em seguida nós temos os hidatódios. No caso, esses hidatódios são estruturas, tá? Formada por células especiais também da epiderme, do tecido de proteção da planta, ok? Só que elas aparecem com frequência nas folhas, certo? De diversas plantas de tecido verdadeiros. E ela tem a função de escorrer. No caso, ela tem a função de excretar a água, tá certo? As substâncias, no caso, em grande quantidade, que ela absorve a água, ela vai liberar através das folhas. Às vezes a gente vê as folhas como se elas estivessem molhadas, né? Isso, ela liberando essa grande quantidade de absorção de água que ela teve, certo? Então, é justamente pelos hidatódios. Por isso que a gente vê mais nas folhas e não em caule, tá? Porque esses hidatódios estão presentes nas folhas das plantas, tá? Esse processo é chamado de gutação, ok? Células secretoras, elas apresentam em grandes quantidades nas angiospermas, certo? Porque ela tem a função de secretar diversas substâncias. Uma delas é chamada de alergênicas, no caso, tem uma grande quantidade de ácidos e proteínas que podem causar alergia. Então, tem plantas que têm essa grande quantidade de substâncias que possuem essa grande quantidade, no caso de secreção. No caso de, como é que eu posso dizer? Como é o nome? De ácidos, de substâncias que a planta tem, certo? Que ao consumir esse tipo de planta, você pode ter alergia, tá? No caso, é como se fosse uma modificação que ela tem nas células, ok? Nesse caso aí, das folhas, a folha da urtiga mesmo, ela tem esse tipo, tá certo? E quando você toca, você tem essa reação alérgica, tá? Essa queimação, essa ardência, entre outros. Aí no caso da vermelhidão, a coceira, tá? A sensação de queimadura, entre outras coisas. Tem plantas também que possuem bolsas secretoras. No caso, são células, certo? Que possuem essas estruturas especiais, que elas vão sintetizar essas substâncias, tá? Que a planta possui. No caso, o óleo mesmo é um exemplo de uma bolsa secretora, certo? O óleo, ela tem a função de impermeabilizar as folhas das plantas, ok? É um tipo também de proteção que ela possui. Em seguida, nós temos os tubos laticíferos, que são formados por células alongadas, que elas têm canais,
certo? Como se fossem ramificações nas suas folhas, ok? E esse tipo de folha aí, nós retiramos o látex, que é justamente um líquido leitoso que a planta possui, tá? Em seguida, nós temos planta do tipo nectários, que são plantas que têm um açúcar, que é o alimento de alguns insetos, alguns animais que se alimentam daquela planta, ok? Então, ela produz esse açúcar, no caso, essa glicose, que geralmente ela é encontrada no receptáculo, certo? No cálice, na corola, nos estames, também em caules, em folhas. Dependendo da planta, ela pode ser encontrada em qualquer parte, ok? Então, é uma substância adocicada, como se fosse a glicose da planta, onde o inseto se alimenta por ela, é chamada de nectário. Esse nectário, ele contribui muito para que as espécies das plantas consigam se reproduzir de maneira sexuada, tá certo? Sistema vascular. Sistema vascular é onde leva água, sais minerais, proteínas, certo? Da raiz até as folhas. É o alimento da planta. Só que ela é dividida em duas, xilema e floema. Nós vamos estudar aí o xilema, também conhecido como lenho, certo? Nesse aí está presente em todos os tipos de planta, em todas as células da planta, tá? E ela pode ser formada por 3 tipos de células. Células condutoras são aquelas que vão levar, certo, esse alimento. Células de parênquima são aquelas que vão armazenar esse alimento. As fibras, que são células vivas e também podem ser células mortas, que vão também armazenar essa substância. E no caso, ela serve para a sustentação da planta. Ok? E esse xilema, pessoal, ela também tem a função de levar água e sais minerais, que a planta absorve da raiz até as plantas, até as folhas, ok? Então, o xilema, ele tem a função, certo? De levar a água e sais minerais da raiz até as folhas. Então, ela leva, a planta absorve, no caso, como mostrou aqui, ó. As células condutoras, elas vão levar, as células do parênquima, elas vão armazenar essa substância. E as fibras, ela vai conferir a sustentação da planta, certo? Então, a função do xilema é essa, levar água e sais minerais da raiz até as folhas. Em seguida, nós temos o floema, também denominado como liber, tá? Ele é dividido em floema, no caso, quer dizer, o floema é dividido por 3 tipos de células. Células condutoras são células que vão levar, conhecidas como células clivadas, certo? Que ela tem a função de levar esse alimento da raiz até as folhas, ok? Tem as células de parênquima, que é responsável pela armazenação dessa substância, e as fibras, que é responsável pela sustentação. E o que é que ela leva? Ela leva, além da água, ela leva a glicose, que é o açúcar que a planta necessita, certo? Aminoácidos, sais minerais e lipídios, proteínas, que a planta precisa para o seu desenvolvimento e sua sustentação. Então, enquanto o xilema leva água e sais minerais, o floema leva os lipídios, as proteínas, a glicose, que é o açúcar da planta, e os aminoácidos, ok? Disposições dos tecidos nos órgãos vegetais. Nós temos aí as raízes, cuja função é absorver, certo? Ela retirar dos solos nutrientes que ela precisa para o seu desenvolvimento e levar até as folhas pelos vasos condutores. Nós temos o caule, a função do caule é a sustentação da planta. Nós temos as folhas, cuja função da folha, nela se encontram os estômatos, que no caso, ela tem a função esse estômato de absorver a fotossíntese e fazer as trocas gasosas, que é oxigênio e gás carbônico, certo? Então, é nela que encontra os processos fotossintetizantes. Temos a epiderme, que é o tecido de sustentação, no caso, o tecido de proteção da planta, ok? E temos aí os tecidos vasculares, tá? Que esses tecidos vasculares é que ele vai levar o xilema e o floema. Lembrando, xilema leva água e sais minerais. Floema leva a glicose e os aminoácidos, assim como as proteínas e os lipídios, tá? Da raiz até as folhas, ok? Espero que tenha ficado bem claro esse assunto. Ele é simples porque ele fala um pouquinho sobre as angiospermas. Lembrando que ela fala das angiospermas porque são plantas que dão origem aos frutos, ok? Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser.